Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e o tema que nós vamos conversar hoje é uma tendência que pode nos libertar de muitas correntes que a própria sociedade e nós mesmos criamos e que impede o desenvolvimento de nossos talentos. É a ideia de Slash Generation. Então vejam, nós sempre crescemos com aquela crença, e é algo bem comum no século XX, que nós temos que escolher uma carreira, uma profissão, e desenvolver essa atividade ao longo de toda a vida. E isso é uma ideia que normalmente nós aceitamos já na juventude, já na época do vestibular, e depois nós vamos aparentemente ter um maior foco e conseguir melhores resultados. Acontece que na prática isso pode ser uma armadilha. Nós não sabemos necessariamente se aquela carreira será sustentável numa determinada conjuntura, se nos trará uma satisfação pessoal, profissional, e nós também não sabemos o que pode acontecer em termos de desenvolvimento da nossa vida. E também eu acabei analisando um estudo que foi apresentado na revista The Lancet, onde o Instituto Max Planck, ele diz, assim como o Centro Dinamarquês de Pesquisa do Envelhecimento, que as pessoas nascidas a partir do ano 2000 têm a possibilidade de viver até 100 anos com boa qualidade de vida. E imaginar fazer a mesma coisa durante 100 anos talvez também não seja algo tão interessante. Por isso, essa tendência que nós encontramos atualmente, principalmente nessa geração dos millennials, é a chamada Slash Generation. Slash significa barra. Então nós vamos, ao invés de adotar aquele pensamento antigo, ser médico ou ator, ser advogada ou cantora, o que nós não podemos, nesse caso, substituir o ou pelo e? Então imagine no caso, a ideia de slash, barra, um sujeito é engenheiro, barra, baterista de uma banda de rock, barra, professor de física, barra, palestrante. Dependendo da necessidade, ele tem um conjunto de talentos aonde ele pode atender ao seu público, aos seus clientes. Então, é uma ideia muito interessante para você desenvolver. E vejam, no fundo, você tem que testar. É uma ideia que nós encontramos, uma tendência que nós encontramos atualmente, mas nós podemos lembrar que no passado até havia uma conotação, uma expressão para lembrar dessas pessoas que têm vários talentos em diversos campos, são chamados polímatas, cujo grande exemplo era Leonardo da Vinci, que era pintor, escultor, engenheiro e assim por diante. Ele também tinha uma tendência de Slash Generation. Então, nós podemos também testar outros talentos que nós vamos adquirindo durante a vida. É lógico que você pode imaginar, mas isso será que não traz para o profissional uma sensação de ser superficial ou até mesmo de não valorizar o seu serviço? Talvez isso seja possível. Mas o interessante é você testar várias atividades até escolher uma aonde você possa se concentrar. Lógico, nós podemos até desengavetar aquele projeto antigo e de repente testar ao lado da nossa carreira tradicional. Isso pode até dar um certo medo, mas como diz Joseph Campbell, a caverna em que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você procura. Sucesso!